Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre hidrodinâmica. Como o próprio nome diz, hidro vai falar de água, na verdade vai servir para fluidos de uma forma geral, líquidos, e dinâmica vai estar representando o movimento. Então dessa vez nós vamos pensar num fluido em movimento. Nós vamos assumir algumas condições para poder estudar esse fluido, porque senão a hidrodinâmica ela se torna muito complicada para a gente começar a estudar. Então nós não vamos levar em conta redemoinhos e turbulências. Todos os nossos movimentos de fluidos vão ser movimentos laminares, que vão ser movimentos que nós vamos representar por essas linhas daqui, que não vão ter nenhuma curva na sua trajetória. Nós vamos começar estudando o chamado regime permanente ou estacionário. Pessoal, estacionário quer dizer que as coisas não variam no tempo. Nesse caso, não vai variar a densidade, a velocidade e a pressão do fluido. Ou seja, se nós tivermos aqui um condutor que vai estar escoando o nosso fluido. Vamos desenhar aqui uma linha que vai representar o escoamento desse fluido. Se eu pegar esse ponto, ele vai ter uma certa velocidade, densidade e pressão. Isso não vai mudar com o tempo. Em compensação, eu posso pegar outro ponto aqui, que vai ter uma outra velocidade, densidade e pressão. Mas que esse ponto, esses valores também não vão variar com o tempo, não precisa ser igual ao anterior. Essas linhas que nós representamos são chamadas linhas de corrente, e elas representam o escoamento do nosso fluido. Caso as velocidades, a densidade e a pressão sejam todas iguais, aí nós vamos ter um escoamento, além de permanente, uniforme. Que aí o uniforme ele não muda no espaço, ou seja, o V1 é igual a V2 para qualquer ponto que nós peguemos do nosso fluido. O fato do fluido atravessar o nosso condutor faz com que nós tenhamos uma grandeza física que nós chamamos de vazão, representado por um V com esse tracinho aqui em cima. A vazão ela é definida como a razão entre o volume que atravessa a superfície num certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui nosso condutor, vamos pegar cilíndrico, para poder facilitar, e tiver o fluido aqui dentro, eu vou ficar olhando para um pedaço aqui do meu material. Vamos supor aqui e aqui. E eu fico olhando nesse pedaço o meu fluido atravessando. Eu vou contar o quanto do fluido que atravessa num certo intervalo de tempo. Isso vai dar o valor da vazão. Só que, pessoal, se nós pegarmos o condutor cilíndrico aqui, para facilitar, eu vou chamar essa área aqui de A. O que é o volume? É a área da base vezes essa altura, que eu vou chamar de X. Então, a vazão é a X sobre ΔT. Esse cara daqui, x sobre ΔT, é a velocidade do fluido, ou seja, a vazão é a área vezes a velocidade. Fique atento às unidades de medida. No caso da vazão, nós vamos ter, por exemplo, no SI, metro cúbico por segundo. Ou, em outras unidades, nós vamos ter litro por segundo, mililitro por segundo, por minuto, por hora, e assim sucessivamente. A área, no SI, é claro, é medida em metro quadrado, mas poderíamos ter centímetro quadrado, milímetro quadrado, etc, etc. Já a velocidade no SI é medida em metros por segundo, que nós também poderíamos usar quilômetro por hora, milhas por hora, metro por minuto, outras dimensões aí de acordo com a necessidade. Agora sim, nós podemos falar da equação da continuidade. Pessoal, essa equação ela não é nada demais. Ela só vai dizer que todo o fluido que entra de um lado sai do outro. Isso é a equação da continuidade. Então, se, por exemplo, nós estivermos aqui
com um condutor que afunila aqui na frente, por exemplo. E aí o fluido ele vem daqui, ele precisa passar por aqui agora. Repara que as linhas que representam o fluxo desse cara, elas ficam mais densas nessa região do que nessa daqui, em que elas estão mais espaçadas. Essa densidade, ela representa a velocidade. Por quê? Todo o fluido que passa por aqui, né, numa certa região, ele tem que sair do outro lado. O fluido não vai ficar estacionado aqui no meio do caminho. Então, toda a vazão que nós tivermos de um lado, nós devemos ter do outro. Isso é a equação da continuidade. Só que nós já vimos que a vazão é a área vezes a velocidade. Isso tem que ser igual a área vezes a velocidade na parte 2. No nosso exemplo, como a área 1 é maior que a área 2, para compensar, a velocidade tem que ser menor. E com certeza você já verificou isso. Quando você usa uma mangueira, está saindo água, você tampa parte da mangueira com o seu dedo, você observa que o jato fica mais forte. O que é esse mais forte para a gente? É o aumento da velocidade. Porque, é claro, a quantidade de água não vai estar mudando. Porque toda a água que está entrando de um lado tem que estar saindo do outro. O que você altera ali é a velocidade com que a água está saindo. Essa é a equação da continuidade da hidrodinâmica. Beleza? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.